Então, basicamente, nós vamos trabalhar hoje com o tema distribuição de frequência. O que acontece é o seguinte, nós temos vários tipos de série. Nós temos a série temporal, temos a série especificativa, a série geográfica, a série mista, tá? Nós temos a série de distribuição de frequência basicamente definida como uma das séries que na verdade é uma tabela gerada para a construção aí da nossa análise estatística. Então, olha só, dentro da nossa proposta de conteúdo inicial, nós já vimos a unidade 1, que é conhecendo a estatística, até a página 9, né, da página 1 até a página 9 do material da apostila Livro de Estatística EAD. Vimos a unidade 2, que é representação tabular. Para fechar a unidade 2, nós vamos apresentar aqui a distribuição de frequência. E aí depois a gente vai para a terceira etapa, que é construir as medidas de tendência central, medida de dispersão e depois algumas, né, inferências e definição de probabilidade inicial, tá? No caso, para a gente construir aí o nosso conceito inicial de estatística. Então, tudo isso nós vimos essa introdução, já vimos as definições, conceitos atuais, tá? Conceitos importantes da descritiva, o que é amostra, o que é amostragem, a ideia, os tipos de variáveis, quando é qualitativa, quando é quantitativa, as nominais, ordinárias, discretas e contínuas, tá? Vários exemplos dessas variáveis, as fases do procedimento de pesquisa, que no caso aí nós temos basicamente as seguintes fases, né? Nós temos aí a definição do problema, o planejamento, a coleta de dados, a crítica dos dados, a apresentação dos dados, análise e interpretação dos dados, são as fases do método estatístico. Planejamento todo, né? E essa fase a gente apresentou, então, falamos um pouco sobre essa relação aqui da estatística descritiva, né? Vimos aqui que a estatística, basicamente, a sua aplicação, ela geralmente está focada numa amostragem, né? Então, o que acontece é que você, às vezes, tem um determinado problema de pesquisa, a partir desse determinado problema de pesquisa, você precisa, em algumas situações, utilizar a amostra, né? E para você tirar uma amostra de uma população toda, você precisa usar a técnica de amostragem, aí você faz a descritiva dessa técnica de amostragem, né? Você faz aí tabelas, produz tabelas, gráficos, as medidas de tendência central, medidas de dispersão, que pode ser da amostra, pode ser da população. Se for da amostra, você tem que ter, a partir dessas características amostradas, fazer uma indução para a população, que é a estatística indutiva, que é a estatística inferencial. Tá bom? Bem, então, tudo isso a gente já viu. Depois nós falamos um pouco sobre as séries de estatística, né, que já é esse outro capítulo aqui. Nós vimos basicamente da importância da representação tabular. Então, aqui nós falamos sobre tabelas estatísticas, séries estatísticas, representação gráfica, tipos de gráficos. E aí, a 2.5, que é a distribuição de frequência, é o que basicamente a gente vai apresentar hoje. Então, hoje, basicamente, vamos trabalhar aqui a série de distribuição de frequência, tá? Que, na verdade, é uma tabela. É uma série onde você vai ter uma frequência, a partir dessa frequência você vai distribuir para classe de frequência ou para a variável de frequência de interesse. Então, hoje o nosso tema é distribuição de frequência, tá? É o tema que nós vamos desenvolver, vamos trabalhar a partir do entendimento do que são séries estatísticas, tá? Do que são, basicamente, as séries de distribuição de frequência. Bem, então vamos aqui para a nossa série de distribuição de frequência. O que acontece é o seguinte, imagina você vai fazer uma pesquisa, você vai para campo, né? Você coleta essas informações, aí você precisa organizar essas informações em uma tabela, tá? E essa tabela que você vai organizar, ela pode ser uma tabela ou uma série geográfica, ela pode ser uma série temporal, ela pode ser uma série específica, ela pode ser uma série mista, e pode também ser uma série de distribuição de frequência. Então, qual é a diferença? O que é uma série
de distribuição de frequência. Vou colocar esse exemplo aqui para vocês. Olha só essa tabela. Aqui é a tabela A, é a nota da Escola Jardim Encantado em 97. Então, nessa tabela, eu tenho 20 alunos. Desses 20 alunos, 2 alunos tiveram nota 3. Desses 20 alunos, 2 alunos tiveram nota 4. Desses 20 alunos, 3 alunos tiveram nota 5. Desses 20 alunos, 4 alunos tiveram nota 6. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa frequência e estou distribuindo por nota. Por isso, o nome dessa tabela é a tabela de distribuição de frequência. Você pode reparar que na coluna indicadora, que é essa primeira coluna aqui, ó, essa primeira coluna que é a coluna indicadora, você não está variando o tempo, não está variando o lugar, não está variando a especificação. Você vai apenas ter uma variável que está sendo distribuída por frequência. Então, uma distribuição de frequência. Essa tabela aí, A, é escrita sem classe. O que significa a palavra sem classe? Quer dizer que as variáveis que eu estou estudando, elas são inteiras, elas não são fracionadas. Por exemplo, exemplos de variáveis inteiras, por exemplo, número de alunos, número de filhos, número de lâmpadas, número de parafuso. Então, são as variáveis discretas. As variáveis discretas, elas são de contagem, então elas são associadas a número inteiro. Então, professor, quando é que eu vou utilizar essa tabela sem classe? Quando a variável for uma variável discreta, ou seja, uma variável de contagem, tá? Nesse caso, em que a variável é de contagem, aí você pode utilizar esse tipo de tabela. Aí, se a variável que você está estudando for uma variável contínua, mas o que é mesmo uma variável contínua? Uma variável contínua, uma variável de medida, altura, peso, volume, né? Que pode ser fracionado. Se ela pode ser fracionada, então você vai ter, basicamente, uma distribuição com classe, que são esses intervalos. Então, você não vai ter mais pontualmente um valor, você vai ter um intervalo. Por exemplo, aqui, a idade dos alunos, de 5 a 7 anos, de 7 a 9 anos, de 9 a 11 anos, isso na tabela B. De 11 a 13 anos, então, você pode reparar que a coluna indicadora dessa distribuição é uma coluna que tem intervalos. Esses intervalos nós chamamos na estatística de classes. Então, eu tenho aqui a primeira classe, eu tenho a segunda classe, eu tenho a terceira classe, tá? Aí aqui eu tenho 40 alunos. Por exemplo, desses 40 alunos da tabela B, 7 alunos têm de 5 a 7 anos. Desses 40 alunos, 5 alunos têm de 7 a 9 anos. Desses 40 alunos, 6 alunos têm de 9 a 11 anos. Então, essas duas tabelas, a sem classe e a com classe, são tabelas da distribuição de frequência. Você pode reparar que na coluna indicadora, que a primeira coluna não está variando o tempo, não está variando o lugar, não está variando a especificação, apenas eu tenho uma frequência total, e essa frequência total está sendo distribuída conforme o valor da variável que eu estou estudando. Aqui eu estou estudando a idade e aqui eu estou estudando a nota. Qual a diferença entre essas duas tabelas? A diferença que a tabela A, ela é uma variável discreta, ou seja, ela é pontual, ela não tem fração, não tem intervalo, ela é uma contagem. Na tabela B, eu estou trabalhando com as classes, ou seja, uma variável contínua, uma variável que é fracionada, uma variável de medida. Aí assim a gente vai trabalhar. Mas, professor, e se eu não quiser colocar os meus dados em tabela? Aí você vai ter somente o que nós chamamos de rol. O que é o rol? Você coleta os dados. Quando você coleta os dados, você coloca ele em ordem crescente. Então, você vai ter os dados lá em ordem crescente. Ele é o rol. Então, é muito importante vocês entenderem a primeira coisa. Os dados que vocês coletarem, eles podem estar organizados de 3 formas.
A primeira forma é apenas em ordem crescente, sem estar em tabela. A segunda forma é uma tabela sem classe. Outra possibilidade é uma tabela com classe. Então, vejam, quando você vai a campo, que você coleta os dados, você pode organizar de 3 formas. Os dados, que é o rol, sem tabela. Você pode organizar a tabela sem classe e a tabela com classe. Para cada situação dessa, nós vamos trabalhar as medidas de uma forma diferente. Que medidas? Por exemplo, eu quero encontrar a média. Você vai ter uma situação da média para dar somente para dados sem tabela, que é só o rol, para dados tabelados sem classe e para dados tabelados com classe, tá? Mas agora eu vou falar sobre essa tabela que é a distribuição de frequência. Então, esta tabela A e a tabela B é uma distribuição de frequência, tá bom? Aí a pergunta é o seguinte, como eu posso construir uma distribuição de frequência? É o que a gente vai aprender a fazer hoje. E amanhã nós vamos aprender como extrair os dados dessa distribuição de frequência. As principais informações, tá bom? Então, olhem só, voltando aqui, né? Nós temos aqui, basicamente, a distribuição de frequência, tá? Então, olha só, diz assim, na estatística, trabalha-se habitualmente com um grande número de informações, resultados de medições realizadas, que podem ser dados discretos, ou seja, o valor inteiro, que não pode ser fracionado, partido, né? Ou contínuo, em intervalos. Assim, é quase impossível examinar esses dados, né? Mesmo que eles estejam em ordem crescente ou decrescente, se eles não tiverem tabela, né? Daí a necessidade de organizá-lo em tabelas de distribuição de frequência. Aí tem o exemplo A, aqui, ó, tipo de distribuição de frequência, e tem o evento B, sem classe e com classe, tá? Aí olha só o que acontece. Observa-se que a primeira tabela é composta de 2 colunas, onde a primeira é a coluna encontra os valores obtidos da variável em estudo, nota dos alunos, tá? Tá aqui a primeira tabela. Primeira coluna, nota dos alunos. Tá bom? Vou diminuir aqui para a gente fazer o comentário. Tá? A primeira nota dos alunos, apresentadas de forma ordenada. Cada nota corresponde a uma classe. Na segunda coluna, encontra-se os números de alunos que obtiveram as respectivas notas. E é a frequência. O número total de alunos é a soma dos alunos de cada nota, né? Na primeira tabela, vamos ter a frequência igual a 20. 20 alunos. A primeira tabela de dados na forma acima é chamada de distribuição de frequência sem classe, ou por pontos. Quando o conjunto de dados possui muitas observações diferentes, ou quando a variável em estudo é contínua, é conveniente construir uma distribuição de frequência em intervalo de classe. Por intervalo, para tanto, alguns passos devem ser seguidos, tá bom? Aí você pode perguntar, professor, é o seguinte, se eu estiver trabalhando com uma variável discreta, que é a inteira, eu posso colocar classes, eu posso colocar intervalo? Pode. Mas você pode colocar se você quiser, mas não é obrigado, tá? Porque só é obrigado a colocar classes se a variável for contínua, tá bom? Por exemplo, gente, eu tenho essa primeira tabela aqui, olha. Essa tabela de notas tem a nota 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu poderia fazer uma tabela assim mesmo, olha. De 0 a 3, de 0 a 4, de 4 a 8, 8 a 12. De 12 a 14, entendeu? Eu poderia fazer de tipo assim, de 1 a 5, 5 a 7, 7 a 9, 9 a 11, 11 a 12. Poderia fazer. Mas aí, só se eu tivesse uma frequência bem grande e uma quantidade de notas bem diversificada, eu podia fazer isso, tá? Mas o bom mesmo é que a tabela seja com classe quando a variável é contínua. Tá bom? Então, vamos lá conhecer um pouco essas distribuições de frequência. Eu vou falando, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me falar, tá bom? Alguns conceitos. Conceito é uma série estatística na qual a variável observada está dividida em subintervalos, do intervalo total observado, e o tempo, a espécie e a região permanecem fixas. Tá?
As convenções. Naquele intervalo, eu posso fechar a esquerda e aberta a direita. Apenas o limite inferior pertence ao intervalo. Eu posso ter um intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Apenas o limite superior pertence ao intervalo. Aí nós vamos padronizar. Eu posso fechar os dois intervalos. Intervalo fechado a ambos os lados. Os dois limites pertencem ao intervalo. Eu posso deixar os dois abertos. Mas, professor, eu faço o quê, então? Olha, a tabela, na verdade, você vai para campo, você coleta os dados, você coleta as informações, a tabela é tua. Então, é tu que vai construir a tabela, tu que vai decidir. Isso é apenas um parâmetro para você ter uma ideia. Tá legal? Para ter uma noção, né, do que, na verdade, pode ser construído a partir do banco de dados que você levantou. Tá? Esse símbolo aqui, 5 e 10, é chamado intervalo de classe. Tá? O intervalo de classe apresenta dois limites, um limite inferior e outro limite superior. Para esse intervalo, o limite inferior é 5 e o limite superior é 10. Então, aquelas classezinhas são intervalo de classe para limite inferior e superior. Tá bom? A distribuição como um todo, tá? A distribuição, a tabela inteira, ela tem o limite inferior da distribuição de frequência, que é o LI maiúsculo. Então, esse LI maiúsculo é o limite inferior da tabela toda, da distribuição toda. É o valor a partir do qual são contadas as observações na distribuição de frequência. Então, em uma distribuição de frequência, o menor valor de toda ela é o limite inferior. O limite superior da distribuição de frequência é o valor até qual são contadas as observações na distribuição de frequência, ou seja, é o maior valor da distribuição de frequência. E a amplitude total da distribuição de frequência é a diferença existente entre o maior e o menor valor observado da distribuição de frequência. Então, olha só. Quando eu falar de limite inferior e colocar o LI maiúsculo, eu estou falando da tabela toda. Se eu colocar o LI minúsculo, eu estou falando da classe. Como assim? Deixa eu retornar aqui para mostrar para vocês. É o seguinte, eu vou falar do LI minúsculo, eu vou pegar aqui essa distribuição que está aqui em cima. Tá? Por exemplo, aqui na distribuição B. O LI maiúsculo, limite inferior, é o 5. O LIS, limite superior maiúsculo, é o 19. Ou seja, limite inferior da distribuição, quando eu falo da distribuição, eu estou falando da tabela toda. Limite superior da distribuição é 19. Então, a amplitude da distribuição é 19 menos 5, que é igual a 14. Agora, se eu falar limite inferior da classe, aí eu tenho de 5 a 7, aqui, por exemplo. Aí é o minúsculo, o LI minúsculo é 5, o LS minúsculo é 7. Limite inferior minúsculo é 7. Limite superior maiúsculo é 9. Limite inferior minúsculo é 9. Limite superior minúsculo é 11, entendeu? Então, aqui eu estou falando de classe. Aí, professor, qual é a amplitude da classe? Da classe, que é o intervalo aqui, por exemplo, 11 menos 9 é igual a 2. Então, a amplitude dessa classe é 2. Quando eu falar de amplitude, eu vou colocar o H minúsculo, que é de classe. Então, vejam só. Limite inferior, L minúsculo é da classe. Limite superior, LS minúsculo é da classe. Limite inferior maiúsculo já é da tabela toda. Amplitude total é da tabela toda. Então, por isso que tem essa diferença aqui, ó. Por exemplo, ele fala aqui, bem que ele diz assim, ó, limite inferior, tá? Olha, é chamado intervalo de classe dos limites, um inferior e outro superior. Esse inferior e superior é da classe. Então, Lzinho e LSzinho. Mas, professor, e por que aparece maiúsculo? Maiúsculo é da distribuição toda. Amplitude total da distribuição toda. Número de classes. Olha, professor, eu vou coletar os meus dados, eu vou montar minha tabela. Como é que eu sei quantas classes a minha tabela vai ter? Aí existem formulinhas para fazer isso. Tem distúrbios e tem o método prático. Por exemplo, eu vou coletar aí, vou fazer uma entrevista com consumidores, certo? Aí eu vou entrevistar 25 pessoas. Se eu vou entrevistar 25 pessoas, então eu tenho 5 classes. Porque pelo método prático, você encontra a raiz da quantidade de dados que você coletou. A raiz de 25 é 5. Tá? Eu vou entrevistar 36 pessoas, então são 6 classes. Eu vou entrevistar 49 pessoas, são 7 classes. Então, é um método prático. Se o número de pessoas que você vai entrevistar está acima de 25, sugere-se que você encontre a raiz desse número, aí você vai ter uma quantidade mais ou menos de classe.
Aqui embaixo ele está reforçando o que eu disse, o limite inferior de classe, que é o L. Alô? Oi? Se for menor, tira a raiz também? Se for Ó, menor que 20. se for menor que 25, aí você pode tirar a raiz, tá? Ou você pode usar a fórmula de Sturges, tá bom? Por exemplo, vamos supor que seja 20 pessoas, entendeu? Aí tu vai usar essa formulinha aqui, ó. Aí tu vai colocar log de 20 multiplica por 3,3 mais 1. Aí tu vai ter o K, que é o número de classe. Tá? Mas olha, sinceramente não é necessário fazer isso, entendeu? Porque essa formulinha é só para dar uma ideia de quantos aproximadamente, tá? Porque, na verdade, a tabela vai ser tua. Tu vai para campo, tu vais coletar os dados, tu vais montar a tua tabela. Aí você faz, também não pode ficar muito longe disso. Isso é só uma pista, é só para dar uma ideia, tá bom? Então, assim, o que é que eu faço? Olha, raiz de 25, raiz de N, entendeu? Agora, se eu quiser ter um trabalhinho a mais, eu só tenho... Poxa, eu entrevistei 15 pessoas, né? Então, eu vou fazer log de 15 vezes 3,3 mais 1. Aí eu uso a fórmula de Sturges. Ou seja, a orientação dos autores é que, se for maior que 25 ou igual, acha a raiz. Se for menor que 25, você pode usar a fórmula de Sturges. Eu não faço nenhum nem outro, eu faço logo na raiz direto, tá certo? E monto minhas tabelas. Porque, na verdade, hoje em dia, você tem programas estatísticos que você joga informação, inclusive o aplicativo estatística, ele já gera automaticamente essa tabela, tá? Mas é bom a gente aprender a fazer tabela, ok? Tudo bem? Respondi, amiga? Respondeu sim, professor. Obrigada. De nada. Qualquer dúvida é só perguntar. Aí vamos para o limite inferior de classe. Limite inferior de classe é o valor a partir da qual são contadas as observações dentro da classe, No limite superior da classe é o valor até o qual são contadas as observações dentro da classe. Amplitude de classe é a diferença entre o maior e o menor valor observado dentro da classe. Tá? Amplitude de classe é obtida através da seguinte equação: limite superior menos limite inferior. Tá vendo só? Está tudo minúsculo. Então é porque eu estou falando da classe. Aí vem as frequências, né? Frequência simples ou frequência absoluta da classe. A frequência simples é o número de observações contadas dentro da classe. A frequência absoluta acumulada da classe é a acumulação sucessiva a partir da primeira classe até uma classe qualquer. Então, eu vou acumulando as frequências, eu tenho uma frequência acumulada. Pois, quando eu for trabalhar com a moda, eu vou precisar dessa... Não, a mediana. Quando eu vou trabalhar com a mediana, eu vou precisar da frequência acumulada, tanto a relativa como a acumulada normal, né? Daí eu vou mostrar para vocês. A outra é a frequência relativa de classe. A relação existente entre a frequência absoluta ou simples de classe e o número de observações da variável. Ou seja, é o percentual. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma frequência FI. Então, o percentual dessa frequência é a relativa percentual, tá? Cada uma delas. Frequência relativa acumulada. Você pega a acumulada e encontra a relativa dela, tá? É a acumulação sucessiva a partir da primeira classe até uma classe qualquer das frequências relativas da classe. Ponto médio de classe. O XI é a média aritmética acumulada entre o limite inferior e superior da classe. Então, vão ter situações em que eu tenho a minha classe, eu tenho limite inferior e limite superior. Eu vou precisar do ponto médio dessa classe. Para cada classe, eu vou ter um ponto médio. Como é que eu encontro o ponto médio de uma classe? Eu pego o menor valor, somo com o maior valor e divido por 2. Ou seja, o valor central. É a média de dois valores. A média de dois valores é a soma dos dois dividido por 2. Intervalo de classe ou amplitude de classe. É o comprimento da classe. Né? Então, esse comprimento ele pode ser o limite superior da classe menos o limite inferior da classe, ou eu posso pegar a amplitude total da distribuição e dividir pelo número de classes. Aí eu vou ter o tamanho de cada classe, que é o intervalo de classe, a amplitude do intervalo de cada classe. Então, obtém-se o intervalo de cada classe a partir da seguinte equação: H igual a T dividido por K. Convém arredondar o número correspondente à amplitude do intervalo de classe, depois eu ia falar sobre isso, né? As séries dos dados agrupados de frequência por intervalo por ponto, né, são também chamadas de série de magnitude de variáveis. É a questão de definição. Bem,
Deixa eu mostrar para vocês aqui, comentar com vocês uma pronta, depois eu volto para cá, tá? Preciso de uma tabela aqui completinha para poder falar sobre isso aqui. Cadê? Quero uma distribuição completa. Cadê ela? Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a classe 50 a 54, 54 a 58, 58 a 62, 62 a 66, aqui são as frequências, né? Então, olha só, o ponto médio, vou falar sobre o ponto médio. Esse 52, que é o ponto médio dessa classe, ele é o 50 mais 54 dividido por 2. Esse 56, que é o ponto médio dessa classe, ele é 54 mais 58 dividido por 2. Esse 60, que é o ponto médio dessa classe, ele é o 58 mais 62 dividido por 2. E dessa forma eu consigo encontrar o ponto médio. Isso que é o ponto médio de classe. Tá? Outra coisa, frequência acumulada. A frequência acumulada. Eu tenho, por exemplo, essa distribuição, né? A frequência total é 40. Então, a frequência simples é 4 na primeira classe. Na segunda classe, a frequência simples é 9. Na terceira classe, a frequência simples é 11. Tá? Na quarta classe, a frequência simples é 8. E acumulada? Acumulada eu faço assim, olha, 4, mais 9, 13, mais 11, 24, mais 8, 32, mais 5, 37, mais 3, 40. Então, essa aqui é a que nós chamamos de acumulada. Tá legal? Professor, e como é aquela frequência relativa? A relativa é o seguinte, por exemplo, aqui, olha, eu tenho 40 e eu tenho 4, né? Esse 4, ele equivale a 10% do total. Então, eu podia colocar ou 4 ou 10%. Os 10% seria a relativa simples, tá? Por exemplo, aqui, olha, eu tenho, eu posso encontrar o percentual da frequência simples, que eu chamo de relativa simples. E eu posso encontrar o percentual da acumulada, que eu chamo de relativa acumulada. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho a coluna de classes, a coluna de ponto médio, a coluna de frequência simples, a coluna de frequência relativa percentual, a coluna de frequência acumulada e a coluna de relativa percentual da acumulada. São todas essas principais colunas da distribuição de frequência. Certo? Bem, então, agora que eu já apresentei, alguma dúvida sobre a distribuição de frequência? Alguma pergunta? Então, deixa eu anotar aqui. Alguma pergunta sobre o tema distribuição de frequências? Alguma pergunta até aqui? Porque agora eu vou construir uma distribuição de frequência. Tranquilo? O senhor poderia explicar mais sobre essa letra M aí, que é o H, que é amplitude, eu acho? A letra M? Tá, deixa eu abrir aqui. O H, a letra M. Posso sim. Deixa eu ver aqui a letra M, que é amplitude, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui. J, K, L. Cadê? M, intervalo de classe, amplitude de classe. Tá, é o seguinte. Eu vou mostrar uma tabela aqui. Olha, a fórmula é H igual a T dividido por K. Tá bom? Eu vou fazer assim, eu vou copiar isso, colocar no Paint e de lá a gente vai comentar sobre ela, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu editar. Tirar um instantâneo dela e vou jogar para lá. É isso aqui. Deixa eu abrir ela aqui. Vou abrir um novo. Professor, Oi. a gente entende classe como intervalo, né? Isso, eu vou já mostrar. Mas por que quando ele usa o H, ele usa o da tabela toda, que é o AT maiúsculo?
Vou já mostrar, tá? Eu vou mostrar já já. Deixa eu só pegar aqui um exemplo para ficar bem mais claro, tá bom? Ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que é possível você encontrar, aqui uma tabelinha bacana, é possível você encontrar o H, certo? Com base na informação toda. Espera que eu vou jogar para o Paint e vou te explicar o que é que ele está falando. Mas você está coberta de razão, tá bom? Coberta de razão. Eu vou fazer assim, eu vou fechar essa apresentação. Tá? Vou fechar essa apresentação aqui. Eu vou abrir aqui a apresentação do Paint, tá? E vou te explicar o que é que ele está dizendo aí. Tá aqui. É o seguinte, deixa eu compartilhar. Vai aparecer aqui. Opa. Apareceu aí? Apareceu, sim. Tá, então olha só. É o seguinte, você pode reparar que eu tenho nessa tabela a primeira classe, que é de 5 a 7, né? Então, olha, aqui eu posso dizer o seguinte, dessa primeira classe, eu posso dizer que o limite inferior é igual a 5, tá? O limite superior é igual a 7. Então, o meu intervalo de classe, que é o Hzinho, ele vai ser igual a 7 menos 5, que é igual a 2. Então, o meu H é igual a 2. Então, olha, tanto para a primeira classe, como para a segunda classe, como para a terceira classe, como para a quarta classe, como para a quinta classe, em todas elas, o meu H vai ser igual a 2. Mas ele diz também o seguinte, que se eu quiser encontrar o H, eu posso usar também a seguinte fórmula. H é igual a amplitude total dividido pelo número K, que é o número de classes. Será? Vamos ver. Então, é o seguinte, olha, esse H aqui que nós encontramos, ele pode ser usado por essa fórmula, né, que é o limite superior, olha, o Hzinho é igual ao limite superior de classe menos o limite inferior de classe. Ou ele pode ser usado por essa fórmula aqui também, por uma ou por outra. Vamos ver? Por exemplo, a amplitude total, ela vai ser igual o maior valor, que é 19, tá vendo? 19 menos o valor 5. O valor 5. Cadê? O valor 5, né? Isso aqui é igual a 14. Tá bom? E o K, o valor de K é o número de classes. Vamos ver quantas classes eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. 7 classes. Então, segundo a formulinha dele, eu posso colocar amplitude total, que é 14, dividido pelo número de classes, que é 7, e eu vou ter o valor 2. Então, realmente, a amplitude de classe é 2. Ou seja, eu posso encontrar a amplitude de classe usando essa formulinha, ou eu posso usar essa formulinha também. As duas, o valor de H vai ser o mesmo, que no nosso caso é igual a 2, tá? Aí você vai dizer, mas professor, por que que ele mostra essa segunda fórmula se eu já sei que é 2? É porque é o seguinte, nós vamos pegar um banco de dados, e nesse banco de dados a gente ainda não vai ter a tabela pronta. Então, a única coisa que a gente vai ter é o menor valor e o maior valor. Então, a gente vai pensar assim, se eu já tenho o menor valor do meu banco de dados e o maior valor, se eu dividir isso pelo número de classes, já sei pelo menos o tamanho de cada classezinha. Tá? Porque aqui nessa tabela, quando você olha, você já vê logo que a classe é 2.
Mas o problema é que a gente não vai ter essa tabela pronta, a gente vai coletar as informações e vai construir ela, tá bom? Vai construir essa tabela a partir dessa informação. Entendeu? Entendi sim, professor. Obrigada. Tá legal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse rabisco que eu fiz aqui e eu vou jogar lá para o WhatsApp, tá? Eu gosto de fazer isso aí, a gente vai guardando as informações, tá bom? Então, olha só, nós temos duas situações. Uma situação seria, no caso, deixa eu botar isso aqui, seria a tabela pronta, aí de cara você vai lá e diz, olha, a amplitude é tanto. Outra situação é se a tabela não estiver pronta, se eu tiver só os dados. Poxa, eu só tenho os dados, eu vou ter que construir minha tabela. Quantas classes eu vou ter? Tantas classes. Então, quanto vai ser o tamanho de cada classe? Ah, já sei. Eu pego a amplitude total e divido pelo número de classes. Aí eu vou conseguir fazer, tá? Essa aqui é a ideia. Bem, então o meu primeiro passo foi mostrar para vocês, tá? Deixa eu tirar aqui esse part. O meu primeiro passo foi mostrar para vocês uma distribuição de frequência completa, cada elemento dessa distribuição de frequência, tá? Olha, essa aqui é uma distribuição de frequência completa, os elementos dela são limite inferior, limite superior, classes, ponto médio, frequência simples, frequência acumulada, frequência simples percentual, frequência acumulada percentual, tá? E cada uma delas. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos mostrar como construir essa distribuição de frequência, tá? Então, eu já apresentei o que é a distribuição de frequência, já mostrei para vocês todos os elementos dessa distribuição de frequência, tá? Já mostrei as formulinhas que a gente precisar, tá? Agora, eu vou fazer assim. Agora, nós vamos construir a distribuição de frequência. Pergunta é, como construir uma distribuição de frequências? Essa é a pergunta. Para isso, nós vamos precisar desses 4 passos. Então, anotem esses 4 passos aí. Ó. Primeiro passo, colocar os dados em forma de rol, em ordem crescente. Isto é, organizá-las de forma crescente ou decrescente. Aqui recomenda-se colocar ela em ordem crescente. Segundo passo, identificar o valor máximo e o valor mínimo do conjunto de dados e encontrar a amplitude total. Definimos por amplitude total a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. Terceiro passo, determinar o número de classes, que irão formar uma distribuição de frequência. Embora não exista uma fórmula precisa para esse número K, pode-se orientar a prática do raiz de N. Quarto passo, calcular o comprimento ou amplitude que deve ter o intervalo de classe, que é obtido definindo essa amplitude total pelo número de classe, ou seja, H igual a T sobre K. Então, se eu vou para campo e eu coleto um banco de dados para construir a minha tabela de distribuição de frequências, eu tenho que obedecer esses 4 passos. Tá? Então, vamos lá, vamos à obra. Eu vou copiar também isso daqui, tá? Eu vou copiar esse passo a passo de como construir a distribuição de frequências. Vê se eu pego aqui, certo? E vou jogar lá no nosso WhatsApp, que lá a gente vai ter aí uma noção, na verdade, um acompanhamento, tá bom? Dessa construção de distribuição de frequência. Espera que eu vou colocar aqui. Pronto, coloquei o passo a passo. Aí vamos fazer um exemplo aqui. Vamos usar um exemplo aqui do material. Tá? Vamos utilizar um exemplo. Vamos aqui. Isso aqui. Para o nosso exemplo. Olha só nosso exemplo aqui. Precisamos organizar as notas da primeira avaliação da disciplina de estatística dos 25 alunos matriculados regularmente. Aí tem assim, as notas aqui, ó. O primeiro aluno tirou 10, o segundo aluno tirou 10, 9,5, 8, 5, 5, 5, 6, 1, 0, 0, 1, 3,
2, 5, 7, 10, 8, 6,5, 8,5, 7,5, 4,5, 4, 9 e 8. Então, esses aqui são os, nós chamamos de dados brutos. Eu coletei essas informações. Então, vamos ver os passos. Primeiro passo, organizar em rol. Aí você coloca em ordem crescente, é o primeiro passo. 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 e 10. Então, primeiro passo é colocar em ordem crescente. Segundo passo, obter amplitude total. Então, olhando para o rol, o maior valor é 10 e o menor valor é 0. Então, a minha amplitude total vai ser 10. Terceiro passo, calcular o número de classes. K igual a raiz de N. K igual a raiz de 25, que é igual a 5. Tá? Então, eu vou ter 5 classes. Quarto passo, obter o intervalo de classe. Escrever os intervalos da tabela. H igual a 10, dividido por 5. Amplitude total por K, igual a 2. Então, olha só, gente. Olhando para cá, só de olhar para cá, para o passo a passo, eu já estou imaginando a tabela. Tá certo? Porque olha só o que acontece. Vamos analisar o seguinte. A minha amplitude de classe eu descobri que é 2. O meu menor valor aí do rol é 0. Então, eu vou fazer assim, 0 mais 2 é 2. 2 mais 2 é 4. 4 mais 2 é 6. 6 mais 2 é 8. 8 mais 2 é 10. Pronto, já construí o intervalo de classe. Tá? Aí depois eu vou olhar, de 0 a 2, quantas informações eu tenho? Com 2 aberto, né? Eu tenho 4 informações. É o que ele vai fazer aqui. Quer ver? Olha só o que ele vai fazer. Deixa eu diminuir aqui. Olha o passo a passo. Primeiro, começa pela primeira classe e escreva o menor valor observado, é 0. O menor valor observado é 0. Segundo, agora some o menor valor com o H, que é 2. Assim encontramos o limite superior da classe 2. 0 mais 2 é igual a 2. Está aqui, ó, 2. Terceira etapa. A partir da segunda classe, usa-se a seguinte regra. O limite superior da classe anterior será o limite inferior da classe subsequente. E o limite superior é o resultado da soma do limite inferior com H, intervalo de classe. Então, o número 2, que era limite superior, passa a ser inferior da segunda classe. O número 4, que era o limite superior, passa a ser inferior da terceira classe. O número 6, que era o limite superior, passa a ser o limite inferior da quarta classe. O número 8, que era superior, passa a ser inferior da quinta classe. E assim vai a regra. E olha, sempre a amplitude vai ser igual, é igual a 2. Quarto passo. Agora temos que contar os elementos que pertencem a cada intervalo. Por exemplo, na primeira classe, que é essa daqui, ó, na primeira classe, temos 0 a 2, que significa intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Os valores destes intervalos se aproximam de 2, isto é, não pertence ao intervalo, o 2 não pertence ao intervalo. Então, quem são? Olha aqui o número 5 aqui, ó. Os elementos 0, 0, 1 e 1 pertencem à primeira classe. Então, a frequência dele é 4. Então, existem 4 elementos que pertencem à primeira classe. Então, eu coloco aqui o número 4. Pois temos 4 elementos que pertencem ao intervalo. Já os elementos de 2 a 3, tá? Os elementos 2 e 3 pertencem à segunda classe. Então, são 2 informações. E assim por diante. Tem 6 elementos que pertencem à classe de 4 a 6. Tem 4 elementos que pertencem à classe de 6 a 8. E tem 9 elementos que pertencem à classe de 8 a 10. Formando os 25. E dessa forma, então, assim é feito para as demais classes, observando-se o rol. E dessa forma a gente constrói, então, a distribuição de frequência. Tá? Seguindo cada passo desse. Então, basta pegar, organizar o rol e fazer a construção de classe em classe. Ok? Professor?
Alguma pergunta sobre a construção da distribuição de frequência aí do nosso da nossa do nosso exemplo de distribuição de frequência? Alguma pergunta? Professor, Diga, Vanessa. no caso, para quando a gente for fazer a frequência, a gente tem que sempre analisar o rol, né? Não tem uma fórmula pronta para já saber a frequência, sempre de acordo com o rol. Isso, Vanessa. Assim. Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou de novo agora, eu vou pegar o Paint, eu vou pegar o desenho do rol e da tabela e vou fazer a contagem da frequência para confirmar isso que tu falaste, que é o que tu falaste é o que é mesmo, tá bom? Então, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, eu vou trabalhar agora com, eu vou montar aqui, eu vou fazer de novo, tudo novamente, tá bom? Só que eu vou, cadê, sem título daqui, só que eu vou abrir outro aqui, tá? Eu vou fazer o passo a passo, tá? Vou fazer o passo a passo. Então, vamos lá. Vamos por parte aqui. Opa. Vê que eu vou construir o passo a passo. Primeiro eu vou colocar o passo a passo, tudinho ali no cantinho. Eu vou colocar o rol e vou montar a tabela, tá? Então, aqui o exemplo. Só um segundinho. Aqui eu vou anotar o passo a passo aqui. Estou montando, vou já jogar lá. Ainda não joguei nada. Primeiro passo, colocar os dados em forma de rol. Vou jogar aqui, ó. Primeiro passo, colocar em forma de rol. Ok. Vamos para o segundo passo. Segundo passo, identificar o valor máximo e mínimo. Segundo passo, a amplitude total. Vamos lá. Segundo passo, amplitude total. Deixa eu baixar aqui o segundo passo. Eu vou voltar aqui. Segundo passo, amplitude total. Vou fazer passo a passo, tá? Que é esse daqui, o segundo passo. Pronto, aqui amplitude total. Deixa eu diminuir aqui. Certo. Aí vamos para o terceiro passo. Terceiro passo é determinar o número de classes. Terceiro passo é determinar o número de classes. Vamos aqui, terceiro passo, número de classes. Eu vou até colocar a formulinha aqui, que ajuda a gente. K igual a raiz de N. Ok. Aqui K igual a raiz de N. Esse aqui é o terceiro passo. Aí o quarto passo, deixa eu ver aqui o quarto passo. O quarto passo vai ser calcular o comprimento, H. Quarto passo, calcular o comprimento. Que no caso é o H. Vamos lá, o quarto passo. Aqui, o intervalo de classe. Pronto, está aqui o quarto passo. Aí eu vou colocar o rol aqui em cima, no nosso exemplo. Vou fazer passo a passo, tá legal? Passo a passo. Então, vamos aqui. Aqui são os dados brutos. Está aqui o dado bruto. Dado bruto. E o nosso exemplo é esse cara aqui, ó, os dados brutos. Preciso encontrar, tá aqui os dados brutos dele, né? Tá aqui esse exemplo aqui, ó. Os dados brutos. Então, vamos lá, passo a passo. Olha só o que ele vai fazer. Primeiro eu vou repetir o passo a passo. Depois que eu repetir o passo a passo, eu vou montar aqui a tabela, tá? Então, vou primeiro repetir o passo a passo. Tá aqui, Ctrl V. Vamos lá. Então, ó, eu vou até fazer o seguinte, eu vou voltar ele aqui.
colocar aqui na direção mesmo, olha. Agora. Cadê? Pronto, tá aqui, ó. Então, olha só, olha. Eu tenho aqui os dados brutos. Tá aqui os dados brutos, ó. Deixa eu mudar até de cor, para ficar melhor ainda. Tem aqui os dados brutos. Eu coletei esses dados aqui, ó. São os dados brutos. Tá aqui, ó, dados brutos. Então, vamos lá por parte. Primeiro passo, colocar em ordem crescente. Tá aqui, ó, primeiro passo, ó. Colocou em ordem crescente. Ok. Vou ajeitar melhor. Em ordem crescente. Certo. Segundo passo, encontrar o valor máximo menos o mínimo, né? Então, olha, o máximo aqui é 10. O mínimo é 0. Então, a minha amplitude total é 10. Terceiro passo, determinar o número de classes. Então, K igual a raiz de N, igual a 5 aqui, ó. K igual a raiz de 25 aqui é 5. Quarto passo, encontrar o valor de H, que é a amplitude total por K, olha. A amplitude total é 10, né? Aqui eu já encontrei, ó. A amplitude total é 10, ó. 10 dividido por H, que é 5. Então, vou ter o valor de intervalo de classe igual a 2. Beleza, aí o que eu vou fazer? Eu vou até desenhar. Eu não vou nem pegar de lá. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui. Eita, mas eu vou desenhar melhor. Espera lá. Eu vou montar uma tabela aqui, só para a gente ter uma noção aqui, gente. Olha, por exemplo, aqui, certo? Aí eu vou chamar esse cara aqui de classes. E vem aqui, vou ter a minha frequência, o FI. Então, vamos lá. O primeiro valor aqui, vai ser o menor valor do rol, que é 0. Certo? O segundo valor vai ser esse 0 mais a amplitude total, que é o 2. Porque o meu H é 2. Aí eu repito, olha. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Professor, Oi. uma dúvida. Da onde veio o 25? 25, ele é a quantidade de entrevistas que eu fiz. O 25 é quantas informações eu tenho. Por exemplo, lá no rol eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 notas, tá? Tenho 25 notas. Ou seja, eu entrevistei 25 pessoas, eu tenho 25 informações. Eu testei 25 parafusos, eu peguei 25 diplomas, eu peguei, entendeu? É a quantidade de... Professor, Oi? com licença, você pode me explicar só o terceiro passo para mim, que foi que eu não ficou bem fixado o terceiro passo para mim? O terceiro passo é quantas classes eu vou construir, tá? Aí, o número de classes, ele é igual a raiz de N. Quem é N? N é o número de dados que eu tenho. Quantas entrevistas eu fiz? Por exemplo, professor, eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou entrevistar 100 pessoas. Então, o K vai ser raiz de 100. Não, professor, eu vou entrevistar 36 pessoas. O K é raiz de 36. Não, professor, eu vou entrevistar 25 pessoas. Então, o K é raiz de 25, tá? Então, sempre o número de classes é a raiz do número de pessoas que eu vou entrevistar. Ou de objetos que eu estou medindo. Ou de unidades de experimento, tá bom? Por isso que deu 5 aí. Professor, Oi. e se caso não tenha a raiz exata, como é o aproximadamente? Aí você faz o seguinte, se no caso não tiver raiz exata, tu deixa a fração. Aí deixa, por exemplo, vamos supor que fosse 20, né? Dá 4, alguma coisa, né? Então, quando você deixa lá a fraçãozinha, quando chegar no H, por exemplo, vamos supor que o H deu 2,3, aí tu vais arredondar para cima. Sempre o H, tá bom? Vai arredondar para cima, o H, tá? Se não tiver o valor exato. Porque é o seguinte, esses valores são valores só para o norte, para a gente ter uma noção, mas na verdade você vai construir, tá? A sua tabela de frequência. Mas aí você não arredonda ainda no K, deixa para arredondar só no H, tá? Lá no final.
Voltando, então, de 0 a 4, 2 a 4, cota 6. Aí eu tenho de 6 a 8, né? Intervalo de 6 a 8. Aí de 8 a 10 eu vou parar aqui, porque eu já tenho 5 classes. O K lá deu 5. Tá bom? E aqui embaixo vai ter o meu total. Tá? Aí vem o que a menina perguntou. Professor, é o seguinte. Que número eu coloco de 0 a 2? Tá? Lembrando que o 2 é 2 aberto, né? Então, eu vou ter o seguinte, gente. Eu vou ter mais ou menos isso daqui assim. Cadê o cantinho? Eu tenho um símbolo assim, ó. Peraí. Vou voltar para cá, o pincelzinho. Vou fazer um símbolozinho aqui, ó. Eu tenho esse símbolo aqui, ó. Esse cara aqui. Que é o 0 fechado e 2 aberto. Vou até copiar ele em todos os cantos que vai estar aqui. Então, olha. Se eu conferir a frequência aqui, ó. Qual é a frequência aqui? Qual é o valor que eu vou ter aqui? De 0 a 2 aberto. Então, aqui o meu rol, olha. Tá aqui o meu rol. Então, o 2 não vai entrar. Eu vou considerar somente o 0, o 1 e o 1. O 2 não entra. Tá? Eu estou falando dessa frequência aqui, ó. Dessa frequência. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor ainda. Eu vou colocar o rol aqui embaixo, vou conferir de novo. A partir desse rol, para construir a minha frequência. Vou pegar aqui o meu rol. Vou colocar ele lá para frente. Vou colocar ele bem aqui assim. Cadê ele? Tá aqui, ó. Tá aqui o meu rol. Vou colocar o rol aqui. De 0 a 2. De 0 a 2. Quem são os caras de 0 a 2? 2 abertos. São esses aqui, ó. Quantas informações eu tenho aí? Eu tenho 4. Então, se eu tenho 4 informações, então aqui eu vou ter o meu valor 4. Aqui eu vou ter o valor 4. Deixa eu colocar aqui, ó, o 4. E a frequência vai ser 4. E de 2, e no segundo intervalo de 2 a 4, com 4 aberto? Olha, de 2 a 4, com 4 aberto, ou seja, não vai entrar o 4, eu vou verificar que eu tenho somente essas duas informações aqui, ó. Então, aqui a minha frequência será o 2. E de 4 a 6, com 6 fora? De 4 a 6, eu vou ter o seguinte. Vamos aqui, de 4 a 6, eu tenho as seguintes informações. De 4 a 6, eu tenho esses caras aqui. Olha, o 6 não entra. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informações. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. A frequência aqui vai ser 7. Professor, são 6. Oi? São 6. São 6? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, porque aqui é 4,5. São 6 informações. Obrigado. 6 informações. Ok. Aí eu vou de 6 a 8. 8 não entra. Vamos lá, de 6 a... Obrigado, tá? 6 a 8. Professor? Oi. No rol sempre vai ser separado com traço mesmo, as informações? Não, você pode separar da forma que você quiser, com traço, com vírgula, com ponto e vírgula, contanto que você saiba que cada número aí vai ter o seu valor, tá bom? Tá, okay. Aí fica a teu critério, tá? Agora, de 6 a 8, vou entrar esses caras aqui, ó. Tem 1, 2 informações, 3, 4 informações de 6 a 8. 4 informações de 6 a 8. Aqui vai ficar 4 informações. 6 a 8. E de 8 a 10 é o que sobrou, né? Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 informações. Vão ficar 10 informações. Aí você confere, olha, 4 mais 6, 6, 6, 12. 12 mais 4, 15 mais 10, 25. Certo? 25. Então... Professor, no exemplo aqui que está no material, ele está dizendo que no 10 ele é aberto. Por que quando vai contar aí quantos números tem, ele inclui o 10? Não deveria ser fechado? É o seguinte, olha só o que acontece. Deixa eu só colocar aqui esse número bem aqui assim, que é 10, tá?
Vou já te explicar isso daí, tá bom? E aqui o total é 25. É o seguinte, vou te explicar. Nesse caso aqui, quando eu construí as minhas classes, eu fui pulando de 2 em 2. 0 mais 2 dá 2, mais 2 dá 4, mais 2 dá 6, mais 2 dá 8, mais 2 dá 10. Esse valor 10 da minha classe, como ele coincidiu, esse valor 10 aqui, como ele coincidiu com o maior valor do rol, eu posso fechar ele. Entendeu? Aí eu posso deixar ele fechadinho. Se ele fosse, por exemplo, um valor que não coincidisse, eu deixaria aberto. Tá? Então, somente nesse caso em que o valor do limite superior da última classe, ele é igual ao valor do maior número do rol, aí eu posso fechar ele aqui, para ele entrar. Senão, ele ficaria fora, tá? Por isso que quando a gente vai fazer o Hzinho, a gente tem que ter o cuidado desse H garantir que todas as informações estejam dentro dessas classes, que não fique ninguém de fora. Essa é a ideia. Tá bom? E ali, no caso, fica 9. Não 10. Pois é, porque, tipo, contando com 10, vai considerar, mas aí o total já não vai ser mais 25, né? Seria 26. Mas aí deixa eu verificar quantas informações tem aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, entendi a contagem de vocês. Espera, deixa eu ver se está faltando algum 10 aqui. Deixa eu ver se tem 25 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tá, é porque esses 9,5 estavam me confundindo. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, tá bom. Entendi o que você está falando aí. Aqui, bem aqui assim. Apaguei o carinha aí. Vamos colocar um 9. Um 9, um 9, um 9, um 9, um 9. Bem, então vamos aqui. Vamos ver quanto é que dá. Aqui tem o 10. Só um segundinho. 4, 6, 10, 24. Tá faltando alguém aqui. Fala, pode falar. Só ia perguntar mesmo que, no caso, o último intervalo vai ser fechado, né? Devido Vai ser fechado. Tá Isso, bom. vai ser fechado. Tá, deixa eu reconferir aqui. Tem 4, aqui são 2. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é 1, 2, 3, 4. E tem 10, né? 10. Ah, pronto, é 25. Tá certo. Aqui tem 10. Aqui tem 16. Mais 9, 25. Ah, deu certinho. 25. Tá? Agora bateu tudo, ok. Certo, então o último intervalo ele é fechado. Legal. Bem, gente, isso não tem muito segredo não, né? Você é pegar o banco de dados, organizar em ordem crescente, né? Achar a amplitude total, achar o número de classes, pegar, repetir o primeiro valor, o último valor, e distribuir a frequência. Pronto, já está construído a distribuição de frequência. Tem um aplicativo chamado Estatística. Nesse aplicativo, você joga informação e automaticamente já vai gerar, tá? Bem, então, deixa eu copiar isso daqui e jogar lá para o nosso WhatsApp, para ficar lá de registro para vocês. Tá? Só um segundinho. Deixa eu colocar aqui no nosso WhatsApp. Ele está abrindo aqui. Então, é dessa forma que você constrói a distribuição de frequência. Então, lembrando, você vai para campo, você coleta os dados, você pega esses dados e organiza em tabela, que pode ser com classe e pode ser sem classe. A outra etapa, né, que é a nossa próxima etapa, vai ser fazer o seguinte: extrair dessa nossa distribuição de frequência, extrair dela, tá, as medidas
que no caso é a medida de tendência central, medidas de dispersão, e as medidas de assimetria, de Courtauld, que são as medidas de posição, e várias outras medidas. Essa etapa nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Então, na próxima aula, que será, no caso, amanhã, nós vamos construir, a partir da distribuição de frequência com classe ou sem classe, as medidas necessárias para descrever o banco de dados que a gente esteja trabalhando.